Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos irmãos de jornada, votos de muita paz. Antes de respondermos à questão, desejamos apresentar a notícia de um fato de alta significação nos arraiais religiosos. Todos sabemos que, infelizmente, as religiões que preconizam Deus, amor e caridade sempre estão num palco de lutas, umas inimigas das outras, e cada qual dizendo que Deus está na sua denominação, desde os primórdios, desde as religiões mitológicas da Grécia, de Roma, as anteriores, aquelas que fazem parte da cultura do Mediterrâneo, da Pérsia, mais tarde do Egito, todas elas fundamentam os seus objetivos na crença em Deus, na bondade, no reino do céu. No entanto, os seus membros odeiam-se terrivelmente. No Santo Sepulcro, a visita oficial é uma lástima, para não dizer uma vergonha, porque tem o túmulo, o pequeno Monte da Caveira, e está dividido em 3 secções. Uma secção de uma ordem religiosa da Síria, outra de um outro monastério, a católica e a histórica. E aqueles que vão visitar são induzidos a visitar este parte, aquela parte ou a outra parte. Mas todos saem dizendo que visitaram o túmulo de Jesus. E, afinal, ninguém sabe onde é que está o túmulo de Jesus. Porque essa questão de haver designado aqui Jesus morreu, aqui ele nasceu e etc., é um aqui muito convencional, que só pode ser trabalhado 400 anos depois que ele morreu. Ele morreu, foi assassinado, plantado numa cruz, que era 2 pedaços de madeira, mas não era uma madeira trabalhada, era uma madeira grosseira, cheia de aspereza, que lhe penetrava pelos pulmões, que o fez verter sangue em lágrimas, que é uma das faces mais difíceis da face humana, é a chamada lágrima de sangue, porque os vasos periféricos rompem-se, e ao invés de sair água convencional, sai sangue. E então a ciência nos pergunta que certeza nós temos de que Jesus morreu ali naquele monte. Então a resposta é que no ano 315, depois do encontro do imperador, houve uma pacificação entre Roma, que perseguia os cristãos, e os cristãos que se defendiam. O imperador Constantino, que havia sido criado com algumas mensagens cristãs e era simpático ao cristianismo, teve a ocasião de dizer: eu sou cristão e a partir de agora em nosso império nós teremos o cristianismo. Esse é o Édito de Milão, 13 de agosto do ano 313. Depois, a esposa dele, se achando abençoada, visitou a Palestina e começou a identificar os lugares sagrados. Por exemplo, ela foi visitar Jerusalém. O que não faltava em Jerusalém era a cruz, porque a cruz era um instrumento mais perverso, e é, ainda hoje, de destruição do indivíduo. E pedaços de madeira estavam em todo lugar. Ela então foi e disse assim: esse aqui é um braço da cruz, esse outro é o pé da cruz. E aí reuniu e a cruz toda sagrada. E a partir daí veio um dos maiores absurdos. Quem tivesse um pedaço da cruz de Jesus seria salvo. E a igreja da época começou a cortar a cruz e a vender
Até minha mãe tinha o pedaço da cruz que eu joguei fora, porque era um pedaço de madeira qualquer daquela superstição, uma fonte de renda que tanto fez a Europa na Idade Média, uma verdadeira localização de absurdo e de estupidez. Pois bem, e aí por demais, foi bem aqui que a cruz foi colocada. Imaginem, quase 400 anos ela encontrou o buraquinho em que a cruz foi colocada. Quando uma cruz com um homem de 70 quilos, para ser posta de pé, na corda e no braço, não é uma facilidade. E ao pé da cruz entrava nessa posição. À medida que a corda punha a cruz de pé, ela então entrou perfeitamente no buraco e o corpo derreou. As costas ficaram todas lascadas da madeira a qual se apoiou. Tanto assim que ele morreu antes dos outros 2 ladrões, porque tinha experimentado o látego, havia sido punido com 70 chibatadas e havia perdido muito sangue. E daí vai a taça em que eles beberam naquela última ceia. Aí vem as mentiras douradas. E isso todos nós, por exemplo, a ressurreição. O representante de César botou 4 guardas da sepultura, cada um sentado no ponto. Não é verdade. A sepultura era dentro de uma rocha, até hoje. Os judeus enterram de pé, abrem um buraco na rocha, colocam o defunto. Quando é rico e pode dispor de muito terreno, tem a sala em que a família se reúne. E na outra sala é a sala do sepultamento. Depois coloca uma pedra, chamada pedra mó, pedra de moinho, de pisar, de mastigar o trigo e etc. E então, onde ficaram esses 4 guardas? Sentados nas pontas da sepultura. Mas a sepultura não tinha pontas. Era um buraco, e ainda hoje se apresenta como aquele buraco em que ele esteve. Mas os ódios cresceram, continuaram, vieram as apostasias, as doutrinas diferentes que apontavam os erros. No século XVI veio o protestantismo, com Lutero. Hoje são mais de 2.000 denominações religiosas no mundo. E também a intolerância. Nós vimos aí, nossos irmãos protestantes têm o maior prazer em desejar-nos o inferno. Mas para que o inferno se a gente já vive nele? Meu Deus, é para repetir. Até a gente já está meio acostumado. Nem aquilo que é infernal nos intimida mais. Porque uma temporada como esta de guerra, famílias desastradas, enfermidades incuráveis, transtornos emocionais, desajustes, é um verdadeiro inferno. Quando o amor não dura mais do que uma semana, até começarem os primeiros embates das pessoas defraudadas, confliteadas, das pessoas que perderam a razão de existir, dos nossos conflitos contemporâneos, porque nós estamos numa situação de uma sociedade tecnológica perfeita. Quando eu penso no macro, no microcosmos, quando vejo os aparelhos, me fascinam. Mas quando vejo a moral, não é nada diferente do que a moral de César, de Nero, as morais de cada um dos imperadores, os estados morais. E então, hoje, do ponto de vista ético, grande número de nós é infeliz, sem saber por quê. Sofre de melancolia, de ansiedade, de transtornos variados, de depressão. Suicidam-se. A vida se lhes tornou um fardo tão grande que os distúrbios emocionais atiram no abismo, noutra mentira, no suicídio. Mas o suicídio é vida, ninguém morre. No universo não há morte nem extinção. É a ciência que nos diz, tudo se transforma. Uma coisa se modifica noutra através dos átomos. Pois bem, então, nesse espaço de tantas confusões, esta semana eu tive um choque, que quase que morri também. Eu recebi da congregação
cristã, católica, religiosa, de Senhor do Bonfim, a nossa tradição religiosa de há mais de 200 anos, fazendo-me um convite. Mas o que mais me tocou foram as palavras. Eu jamais imaginei de ouvi-las. Chico Xavier era perseguido pelo bispo de Uberaba de uma forma cruel e infeliz de colocar artigos decadentes, sem prudência, chamar de nomes vulgares. Pois, então, eu quero dar notícia, eu próprio, para que ninguém diga isso ou aquilo, de que estamos entrando numa nova era, porque eu recebi da Igreja de Senhor do Bonfim, dos cavaleiros do Senhor do Bonfim, um convite para receber uma homenagem. Eu receber a homenagem dos irmãos da Ordem do Cavaleiro do Senhor do Bonfim. Eu vou ler, para que todos fiquem sabendo através da fonte, e evitar comentários ou opiniões que não correspondam. Mas quero parabenizar, e me vi afetado para ter que aceitar, embora seja contra os meus princípios de fé, mas é favorável aos meus princípios de ética. Bom, em papel timbrado, correspondente, eu recebi. Ao eminente senhor conferencista internacional, professor Divaldo Pereira Franco. Boa tarde, saúde e paz. A devoção do Senhor do Bonfim, Irmandade do Bonfim, vem por meio desta encaminhar comunicação oficial, cumulada com convite especial para a cerimônia de outorga do título benemérito no grau de comendador do Senhor do Bonfim, ao admirado conferencista internacional, professor Divaldo Pereira Franco, a ser realizada no dia 4 de agosto de 2004, às 7h30 da manhã, na Basílica do Santuário do Senhor do Bonfim, antes do encerramento da celebração da missa solene e devocional, o qual segue em anexo, contendo todas as informações e detalhadamente da outorga de maior honraria de instituição católica pelos inestimáveis e imensuráveis serviços prestados de paz, amor e caridade para com os mais pobres e mais necessitados, sempre fundada nos ensinamentos do Cristo Jesus. Embora tenha exagerado, mas o nosso objetivo é exatamente de sermos irmãos, de estarmos em várias linhas do front do sofrimento, para cada um levar uma bátega de amor, um pão da caridade, um gesto de ternura. E segue. Gostaria de manter o contato presencial para discutir os detalhes sobre a realização do evento, podendo ser na sede da instituição da devoção, Irmandade, ou na Mansão do Caminho. Por fim, informo que a devoção do Senhor do Bonfim, Irmandade sediada no Largo do Bonfim 236, vem o e-mail, pode ser conectada pelos números que seguem abaixo. E vem a redação de números e de pessoas responsáveis. Então, é a notificação. E agora, a postura da comenda. Ao ilustre conferencista internacional Divaldo Pereira Franco, que a paz do Senhor Bom Jesus do Bonfim esteja sempre convosco. Papel timbrado. Temos a honra de comunicar a vossa eminência, porque iniciativa do juiz da devoção que abaixo subscreve, ratificado por unanimidade pelo colendo Conselho da Ordem do Mérito do Senhor do Bonfim e consolidado igualmente por unanimidade pela mesa administrativa desta devoção, agraciou, na data de 11 de junho de 2024, o respeitado professor Divaldo Pereira Franco, missionário, palestrante, conferencista, orador, humanista, médium. É escritor internacionalmente conhecido por suas obras de cunho cristão,
guardando os ensinamentos de Cristo Jesus, idealizador e fundador da instituição de caridade Mansão do Caminho, cujas obras desempenham um papel fundamental na nossa sociedade para propagar a paz, bondade e o Evangelho. Criador do movimento internacional Você e a Paz, trabalho reconhecido internacionalmente, é detentor de elevados merecimentos por seu exemplo de vida e obra cristã e pelos serviços relevantes prestados à população carente desta capital, da mais alta honraria no grau de comendador, outorgada pela Irmandade do Senhor do Bonfim. Receberá a comenda do Senhor do Bonfim. O amor ao Senhor do Bonfim, tão caro ao coração dos baianos e brasileiros, que a ele recorre, sente-se privilegiado em poder reconhecer tal título, reservada para aqueles cujas vidas são dedicadas à fé, ao serviço e ao amor ao próximo. Ratificada a outorga de forma unânime pela mesa administrativa desta devoção, informamos que a entrega da comenda ocorrerá em solenidade a realizar-se na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, na data 4 de agosto, domingo, às 7h30, em missa solene e devocional, na presença de vossos irmãos e amigos em Cristo, inclusive com os membros da Venerável Irmandade da Devoção do Senhor do Bonfim. Aguardando a cerimônia com alegria e felicidade, despedimos-nos fraternalmente em Nossa Senhora da Guia, Maria, Mãe de Jesus. Atenciosamente, etc. Seguindo a tradição de Jesus, nós não devemos ser homenageados na terra. Na terra, somente tereis aflições, foi o que ele disse. De vez em quando, aparece uma homenagem, uma expressão humana de carinho, de estímulo, de encorajamento nesse oceano de dificuldades. E quando eu recebi, comecei a imaginar. Eu me tenho referido muito à Igreja Católica histórica, nos males que praticou na Idade Média e até hoje. Por exemplo, o Papa ser infalível. Como é que uma criatura pode ser infalível? Basta termos uma febre, já entramos em delírio. Como pode ser ele infalível? Até ontem era um homem comum. Hoje é um homem que não peca. É infalível perante os decretos da lei divina. Aliás, o Papa atual, nesse sentido, é um revolucionário. Pode observar que toda vez que vão beijar a mão dele, ele tira. E algumas vezes tira até com rudeza, para acabar do mistério. Quando se vão ajoelhar diante dele, ele levanta o indivíduo, porque ele tem tintas socialistas ou sociológicas, como se queira pensar, demonstrando que isso é um absurdo. Ninguém na Terra é impecável. Todos nós somos de barro. O problema é descobrir o toque da nossa fraqueza, o pé de Aquiles da guerra tradicional. Ali o ponto vulnerável onde está a nossa debilidade. Podemos dizer assim, eu não sou vendível de preço nenhum. E realmente, eu posso ter um caráter e não me vender a ninguém. E ceder por uma carícia, por uma pessoa amada. Eu posso ir contra meus princípios por uma questão de amor, ou de paixão, ou de desespero. Então, todos somos vulneráveis. Somos santos com pés de barro. O peso do santo quebra o pé e o santo cai. E vai se encontrar na falência. Mas de vez em quando aparece. E é justo. Quando eu vi, por exemplo, Irmã Dulce ser tornada santa em tão pouco tempo, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, é comovedor, porque é um exemplo para nós. Apesar de sermos todos falíveis, também podemos ser todos santificados. É uma questão de querer. Se eu opto por um caminho sem curvas,
e sem desafios eu tenho o caminho. Se eu opto por subir montanhas, pelas baixadas, pelas dificuldades, eu também tenho. Então a nossa vida depende de nós, do